Nós estamos essa noite falando de propósito, falando de chamado, falando daquilo que nós ouvimos de Deus, daquilo que Deus deseja para cada um de nós. E quando eu penso sobre isso, eu me lembro de uma mulher que a Bíblia vai citar como uma mulher muito especial e que também viveu um propósito de Deus. Então quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, por favor. Nós vamos ler esse texto juntos. Lucas 1, versículo 26. Lucas 1, versículo 26. Amém, meus irmãos? Vocês estão animados para essa noite? Glória a Deus. Vamos lá. A Bíblia diz assim: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Por favor, mais uma vez, feche os seus olhos. Senhor, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra. Ela é poderosa, ela é viva e eficaz. E nós estamos aqui nos debruçando diante dela nessa noite. Oramos para que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e de revelação. Ilumina os olhos do nosso entendimento e faça com que essa palavra frutifique como uma boa semente em boa terra dentro de nós. Nós declaramos que ao sairmos desse lugar, a nossa vida nunca mais será a mesma, porque a Tua palavra é poderosa para nos transformar completamente. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. É muito comum que a gente ouça pessoas falando sobre propósito. Mas também é muito comum que a gente comece a ouvir pessoas que definem propósito de maneira equivocada. Por quê? Porque não tem como a gente tratar do assunto propósito sem antes falarmos de identidade. E você deve saber que esse é um tema tão falado nos nossos dias, porque as pessoas querem pautar a identidade delas ou dos outros com base em circunstâncias passageiras. Mas nessa noite a gente tem que entender uma realidade que antes de entendermos o propósito, ou seja, antes de entendermos para que nós nascemos, nós precisamos entender quem nós somos. E identidade, ele vai falar exatamente disso. Olha a revelação revelada, das revelitudes, das profundezas aprofundadas. Identidade vem de idem. Idem significa aquilo que você se parece, ou com quem você se parece. Então preste atenção. De maneira equivocada, algumas pessoas nos nossos dias vão achar que a identidade de alguém pode ser definida por um título, por aquilo que a pessoa faz. Por isso que é comum, às vezes você perguntar para alguém qual é o seu nome, e ele fala, doutor fulano de tal, doutora fulana de tal. Qual o seu nome? Pastora fulano de tal, pastor fulano de tal. Por quê? Na identidade não está escrito isso, isso é um título. E nós não podemos definir nossa identidade pautados naquilo que nós fazemos. Olha para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: vocês não gostam que fale olha para o lado, não? Estou nem aí, eu vou falar assim mesmo. Fala aí para a pessoa. Fala, você não é o que você faz. Algumas pessoas ainda vão achar que a identidade pode ser definida por aquilo que elas possuem. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Como diz a irmã ali que me abordou ali, valendo R$1 milhão. É possível que alguém que hoje está rico um dia seja pobre, sim ou não? É possível que alguém hoje está pobre e algum dia seja rico, sim ou não? Então perceba, isso é muito vulnerável. Nós não podemos definir a identidade de alguém por aquilo que ele possui. Tamara, eu não estou entendendo nada. Eu entrei aqui achando que eu sabia quem eu era, mas agora eu nem sei mais quem que eu sou. Como que a gente pode entender biblicamente a nossa identidade? Preste atenção. A Bíblia vai dizer, e eu amo esse texto, que a todos o quanto receberam, deu-lhes um poder. O autor de alguma forma quis deixar muito claro para a gente que não é um título, não é uma posição, não é um estado, é um tipo de poder. Sermos feitos
filhos de Deus. Se identidade é idem, em vez de quem, com quem você se parece, significa que a nossa identidade, ela é dada por alguém. E eu vim essa noite dizer para você, alguém já te deu uma identidade. Você já recebeu uma identidade de alguém. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Mas preste atenção, há uma mentira no mundo que diz que todo mundo é filho de Deus. Eu tenho que te contar a verdade. Isso é mentira. Todos são criaturas de Deus, mas a Bíblia diz que aqueles que creem em seu coração e confessam com a sua boca, esses se tornam filhos de Deus. Só uma maneira de nos tornarmos filhos, crendo no nosso coração e confessando com a nossa boca. E agora que você entende quem você é em Jesus, você tem que ter plena convicção que as circunstâncias que você viveu não definiram quem você é. Preste atenção, eu estou falando com você. O que você viveu não define quem você é. O que você tem não define quem você é. O que você faz não define quem você é. É triste. Algumas pessoas vivem dizendo: quem é você? Ah, é porque eu fui traída em 1980. Quem é você? Ah, porque em 1820 eu fui abusado, eu fui traído, eu fui abandonado. Tamara, você está dizendo que essas coisas não importam? Não, essas coisas importam, mas elas não definem quem você é. Você é filho, você é filha de Deus. Essa é a melhor notícia que você vai receber na sua vida. Porque não tem privilégio maior na vida de um homem e de uma mulher do que se tornar filho de Deus. Toca em quem está ao seu lado de novo e fala com ele: você é filho. Você é filho amado de Deus. Você é filha amada de Deus. Diga para ele: coisas boas acontecem com quem sabe que é amado por Deus. Vamos lá, gente, vamos lá. Diga para ele: coisas boas acontecem com quem sabe que é amado por Deus. E você é muito amado por Deus. Você é amado. Perceba que como nós nos sentimos não pode definir quem nós somos. E essa é uma ideologia fortíssima nos nossos dias. Você pode ser o que você sente ser. Essa é uma mentira. Por quê? Um dia você acorda e você está se sentindo muito bem. Você está animado. Você sai para trabalhar. Você está se sentindo amado por Deus. Mas de repente no meio do caminho o pneu do carro fura. E aí as suas emoções começam a ficar contrariadas. Você já sente uma angústia. Daí você estava só indo para o trabalho e você lembra do boleto que vai vencer. Você lembra daquela pessoa que te aborreceu semana passada. Talvez você acordou hoje e você não estava muito animado, mas agora você está aqui reunido com a sua igreja e você está muito animado. Estou vendo. Por quê, gente? Essas são as nossas emoções. Esse é o nosso estado. Eles mudam, eles alteram, mas tem algo que não pode ser mudado. Quando você reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, você se torna filho de Deus e essa é a sua posição. Me parece que o Davi, mesmo na antiga aliança, já tinha tido essa revelação. Me parece que os salmistas, mesmo na antiga aliança, já tinham essa revelação. Certo dia parece que eles acordaram angustiados. É como se eu estivesse imaginando eles olhando no espelho e dizendo: por que você está abatida, minha alma? Pensa nessa conversa séria. Ele mesmo respondeu o quê? Espera em Deus. O que ele está dizendo? Eu estou até sentindo isso, mas essa não é a minha posição, esse é o meu estado. O meu estado vai mudar, mas minha posição é qual? Em Cristo. Assentados com Cristo nas regiões celestiais. Preste atenção. Hoje a nossa localização geográfica é essa. Lagoinha, Juiz de Fora. Mas espiritualmente falando, essa não é a nossa localização. Espiritualmente falando, a nossa localização é assentados com Cristo nas regiões celestiais. Essa é a nossa posição. Tamara, como que a gente faz em dias difíceis? Comece a contar para o seu estado qual é a sua posição. E a partir desse lugar você pode entender o seu propósito. Amém, queridos? Como a gente pode avançar no propósito?
Algumas pessoas acham que porque tem um propósito de Deus, eles vão ser isentos de tribulações. Não, não. A Bíblia nunca nos prometeu isso. Jesus nunca nos prometeu que só porque nós temos um propósito, as coisas certas vezes não ficariam difíceis. Jesus sempre nos prometeu companhia. Então, para entender a respeito do propósito, a gente tem que avançar em 3 estágios. Quantos, gente? 3. O primeiro é palavra. É por isso que é 3 P's. Entenderam o título? Ia ter ficado muito legal, ué. Mas às vezes acontece. Ficou chiquérrimo, pastor Mateus. Diga comigo, a palavra. Fala mais uma vez, palavra. Nós temos sobre nós a palavra de Deus. E por que isso é importante? Porque a palavra de Deus, ela é poderosa. O texto que nós lemos a respeito de Maria, vai dizer o seguinte: o anjo, aproximando-se dela, falou. Agora, quem é Maria? O autor desse texto é Lucas, médico. Ele vai dizer nos primeiros versículos do capítulo 1, que ele antes investigou esses fatos antes de escrever. Esse autor é completamente detalhista naquilo que ele está falando. E ele deixa muito claro para a gente que essa mulher, mas segundo alguns teólogos, essa adolescente era virgem. Esse é um detalhe que parece que ele faz questão de destacar. Uma moça virgem. Perceba que agora ela está diante de uma impossibilidade. Como que vai gerar o Filho de Deus se ela é virgem? Mas de repente, o anjo Gabriel aparece para ela e ele fala. Sabe como nós podemos caminhar na verdade do propósito? Aprendendo a ouvir o que os céus estão dizendo sobre nós. Nós precisamos, muitas e muitas vezes, calar as vozes que estão ao nosso redor como ruídos, para ouvir o que o céu está dizendo a nosso respeito. O anjo Gabriel disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. A Bíblia diz que ela ficou perturbada com essas palavras, pensando, o que significa essa saudação? Mas o anjo disse: não tenha medo, Maria, você foi abençoada por Deus, você ficará grávida e dará à luz um filho e porá o nome dele, Jesus. Preste atenção, todos nós vamos enfrentar pressões, mesmo no cumprimento do propósito. Todos nós vamos enfrentar contrariedades, mesmo no cumprimento do propósito. Sabe o que nos manterá de pé? A palavra. Nós precisamos de uma palavra. De vez em quando algumas pessoas perguntam, eu faço isso ou não faço? Depende, você tem uma palavra para fazer isso? Porque às vezes o ânimo vai te faltar, o dinheiro vai te faltar, os amigos vão te faltar, mas se você tiver uma palavra, ela te manterá firme. A palavra de Deus é poderosa. Foi assim que Jesus fez tantos e tantos milagres. Foi assim que Deus criou tudo. Preste atenção, a Bíblia diz que Deus criou tudo pelo poder da sua palavra. Quem já foi numa pousada muito bonita? Por isso que vocês estão meio calados. Vocês precisam ir mais nas pousadas bonitas. Você vai numa pousada muito bonita, lá tem flores bonitas. O pessoal da pousada solta uns pássaros assim na porta do seu quarto, para você se sentir bem na pousada. Você vai lá, tira uma foto, posta no seu stories e você coloca uma música. Eu te vejo em tudo. O que você percebe? Que você fica em paz. Quando você pensa em, eu quero tirar um tempo para relaxar, o que você faz? Vai para Cabo Frio. Perceba. Quem é de Juiz de Fora e nunca foi a Cabo Frio aqui? Vem aqui na frente, nós vamos orar. Você não é de Juiz de Fora não, irmão, eu preciso te contar. Pastor Renato, pastor Mateus, vão orar pelo senhor no final desse culto, para o senhor se converter. Todo Juiz Forano tem que ir a Cabo Frio e postar, eu te vejo em tudo. Perceba, sempre que pensamos, eu preciso relaxar um pouco, eu preciso espairecer, parece que nós procuramos sempre isso, uma praia,
uma vista bonita, uma pousada perto do mato. Sabe o que é isso? Buscamos uma criação. E quando a gente olha um pôr do sol de tirar o fôlego, a gente dá aquele suspiro e pensa, uau. Você já pegou um kiwi e partiu ele ao meio? Você já viu como que ele é por dentro? Você não fica pensando, que Deus criativo. Como pode criar tantos animais assim? Tantas frutas bonitas e doces, tantas flores com cheiros, com cores. A Bíblia diz que quando Deus criou todas essas coisas, acredite em mim, Ele fez pelo poder de uma palavra. Tudo de mais maravilhoso que seus olhos podem ver da criação de Deus, foi feita pelo poder de uma palavra. Disse Deus, haja luz. Disse Deus, haja entre as águas um firmamento. Disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas. Disse Deus, cubra a terra de vegetação. Disse Deus, façamos o homem. Perceba, uma palavra de Deus. Porque também não é que você vai ser positivo, viu, irmão? Eu estou falando de uma palavra que é suficiente e poderosa para transformar a sua vida. A palavra que sai da boca de Deus sobre nós são decretos espirituais liberados. Não, você não está comigo não, ué. A palavra liberada da boca de Deus sobre nós são decretos espirituais. A Bíblia diz que ela não pode voltar vazia antes que cumpra o propósito pela qual ela foi liberada. É essa palavra de Deus que faz existir as coisas que antes nem existiam. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é poderosa. Hebreus 3 vai dizer, o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando, preste atenção, todas as coisas por sua palavra poderosa. Aleluia. Você precisa de uma palavra. Maria era essa jovem improvável, segundo alguns teólogos, como eu disse, uma adolescente, com uma impossibilidade diante dela. E é assim que acontece com a gente. Às vezes, alguém vai gritar a nossa impossibilidade diante de nós. Às vezes uma notícia grita diante de nós a impossibilidade que nós carregamos. Às vezes uma mensagem do WhatsApp está gritando a impossibilidade que nós temos. Mas eu quero te dizer, todos nós temos algum tipo de impossibilidade. Se você quer cumprir o propósito e acha que você tem que estar completamente preparado para isso, você já está estragado. Por quê? Porque é a palavra que nos habilita, é a palavra que nos movimenta, é a palavra que nos ativa. Agora, essa jovem improvável, essa jovem virgem está recebendo uma palavra. Ele está dizendo, sim, Deus sabe qual é a sua impossibilidade, mas apesar dela, a palavra liberada pode fazer você vivenciar um milagre. O impossível. Veja, talvez você pense que precisa de mais dinheiro. Você não precisa de mais dinheiro. Olha o silêncio. Alguém pensou, ela não sabe. Não conhece os meus boletos. Talvez você está pensando que precisa de um novo relacionamento. Você não precisa de um novo relacionamento. Talvez você está pensando que precisa de uma oração forte. Você não está precisando de uma oração forte. Você está precisando de uma palavra. Mas eu tenho uma boa notícia para você nessa noite. Deus nessa noite está liberando a palavra sobre nós. Deus nessa noite está liberando a sua palavra sobre nós. E Deus está dizendo, assim como foi com Maria, ei, eu sei qual é a sua impossibilidade, mas preste atenção, diante da minha palavra, você vai avançar. Diante da minha palavra, você vai viver o milagre. Diante da minha palavra, você vai viver o propósito. Diante da palavra de Deus. Quando uma palavra de Deus é liberada, coisas sobrenaturais acontecem. Mesmo que seja um cenário de caos, mesmo que seja um cenário de morte. Amém, meus irmãos? Vocês estão preparados? Amém. Aí sim, irmão. Agora começou. Agora foi bom, irmão. Vamos junto. Primeiro texto. Vamos ver o que a Bíblia diz. Marcos 5:38 vai dizer: quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando, se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento?
a criança não está morta, mas ela dorme. Todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai, a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele. Entrou onde encontrava a criança, tomou-a pela mão e disse: Talita cumi, que significa: menina, eu ordeno, levante-se. O que aconteceu, gente? Versículo 42. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. O que nós estamos percebendo é que mesmo diante de um defunto, quando Jesus libera uma palavra, até aquilo que estava morto começa a viver novamente. A Bíblia vai dizer, em João 11:39, tirem a pedra, disse ele. Marta respondeu: Senhor, já cheira mal, faz 4 dias. E disse Jesus: eu não falei que se você cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E eu não posso perder o exemplo de tantos pastores que eu amo que dizem: Jesus teve que dizer: Lázaro, vem para fora. Porque se Jesus dissesse: mortos, venham para fora, todos os mortos que estavam ali naquele lugar teriam ressuscitado. Por quê? Porque diante da palavra de Jesus, até o que estava morto volta a viver. Preste atenção, eu estou falando com você, e eu estou falando pelo Espírito de Deus. Diante da palavra de Jesus, até aquilo que estava morto volta a ter vida. Não dá, eu sou improvável, eu tenho uma impossibilidade. Você acha que Deus não sabe? Mas é uma decisão de Deus, o quê? Liberar a palavra sobre nós. É por isso que é tão importante você amar a palavra, cantar a palavra, declarar a palavra, anotar a palavra, falar a palavra, orar a palavra. Por quê? Porque essa é a nossa arma de ataque. Preste atenção, a palavra de Deus tem que ser algo que você ame tanto na sua vida, porque ela é poderosa para te transformar completamente. Aleluia. Mateus 14:24, a Bíblia diz: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Talvez alguém tenha perguntado para Abrão: mas Abrão, você está indo para onde? Ele falava: não sei. Eu só sei de uma coisa: eu recebi uma palavra. Talvez alguém estava passando diante de Noé e estava falando: Noé, o que é isso que você está construindo? Mas você acha que isso vai dar certo? Ele vai. Por quê? Porque eu recebi uma palavra. Pedro não caminhou sobre as águas simplesmente. Pedro caminhou sobre a palavra. A palavra de Deus é poderosa. Essa verdade precisa queimar dentro do seu coração. Preste atenção, o propósito de Deus para a sua vida passa por uma palavra. Todos nós temos um propósito. Eu tenho nas minhas mãos um microfone. Esse microfone, ele foi desenhado, ele foi pensado, ele foi projetado. Dentro desse microfone tem tudo que ele precisa para ser um microfone. Mas imagine que eu tenha a brilhante ideia agora de começar a varrer esse chão com o microfone. Ele vai ser o microfone mais triste do planeta Terra. Por quê? Porque ele não foi criado para ser vassoura, ele foi criado para ser microfone. Olha que revelação revelada. Você não nasceu na família que nasceu, porque Deus estava sem criatividade no dia e fez isso. Preste atenção, não tem espaço na vida dos filhos de Deus para coincidência. Na vida dos filhos de Deus não tem espaço para, foi destino, obra do destino. Na vida dos filhos de Deus, tudo que nós fazemos deve ser movido por um propósito. Por que cantamos?
porque pregamos, porque abraçamos, porque evangelizamos, porque fazemos o que fazemos. Deus se move por um propósito. E todo propósito passa por uma palavra. Diga comigo, uma palavra. Fala para quem está do seu lado, uma palavra. Aleluia. O segundo P é o preparo. O segundo estágio de um propósito é o preparo. De maneira equivocada, algumas pessoas pensam que só porque receberam uma palavra de Deus, elas podem ignorar o tempo de preparo. Esse é um erro. A Bíblia, ela não vai trazer detalhes do período de gestação de Maria, mas você deve imaginar comigo que ela precisou se preparar como uma mulher que se prepara quando está esperando um bebê. Imagine que agora ela está vendo a barriga crescer. Imagina que agora ela começa a pensar que ela vai precisar de habilidades que antes ela não tinha. Imagine que agora ela vai começar a pensar que está chegando um bebezinho por aí. E quando o bebezinho chega, muda tudo, não é assim, gente? Quem tem filho aqui? Ai, viu? Estão até em silêncio. O pessoal que tem filho, é um período de preparo. Deixa eu te dizer, algumas pessoas querem forçar uma colheita hoje de coisas que não plantaram ontem. Isso nunca vai acontecer. Por quê? Porque se você não investe tempo, se você não dedica tempo, eu tenho que falar com você, aquilo que você mais investe a sua vida, aponta muito para qual que é o seu propósito. Aponta muito para qual é a sua prioridade. Tamara, significa que eu não vou ter um carro? Não, eu não estou dizendo isso. Significa que eu não vou fazer uma faculdade? Não, faça uma faculdade. Constitua uma família abençoada. Tenha a sua empresa e seja abençoado com ela e abençoe muitas pessoas com ela, mas aprenda, todas essas coisas irão passar. Tem uma frase que é essa: sabedoria é investir no que é eterno. Essa é só uma parte da nossa vida. E você precisa se preparar. O preparo é algo muito importante para aquele que crê que tem uma palavra. Ele começa a andar à altura daquilo que ouviu, mesmo que os olhos naturais ainda não estejam vendo. Pense comigo. A Bíblia diz que Davi foi ungido, mas no outro dia ele não estava sentado no trono. No outro dia, ele voltou para o pasto, para cuidar das ovelhas, exatamente da mesma forma que ele fazia antes. A Bíblia diz que o Noé demorou aproximadamente 100 anos para construir uma arca. Pergunta valendo R$1 milhão. Você acha que talvez ele precisaria de 100 anos para construir uma arca? Talvez não. Talvez o Noé não precisava de 100 anos para construir uma arca, mas talvez Deus precisava de 100 anos para construir o Noé que ele queria. Deus não vai pular o processo só porque você recebeu uma palavra. O propósito passa por processo. Olha a cara de vocês, de alegria. Deus está dizendo para você: sim, eu liberei uma palavra, eu não me esqueci dela, mas não tente pular a etapa do preparo. Não tente pular o processo do preparo. Isso vai fazer você avançar. A gente estava brincando antes do talk aqui, que eu, a Tainá e o Mateus temos um combinado de não ficar comendo muito antes de pregar, antes de dar aula, porque a gente fica nervoso. É uma santa expectativa, e vai ser sempre assim, e nós queremos que seja sempre assim, porque ai de nós podermos comunicar a mensagem do Evangelho de Cristo. Mas preste atenção, eu não ministrei a palavra dessa mesma forma que eu estou fazendo hoje, há 10 anos atrás. Nós precisamos avançar etapa por etapa. E às vezes você fica aí tanto se comparando com tantas pessoas e acaba perdendo o time daquilo que Deus quer fazer na sua vida, porque deveria ser um momento de preparo. Eu preciso te dizer, antes de uma árvore crescer para cima, ela cresce para baixo. Toda a construção que você vê é muito bonita por fora, mas por fora está só o acabamento. Vai buscar como foi a estrutura. Quanto mais a gente cresce para dentro, mais nós podemos crescer para fora. Isso fala de preparo, isso fala da intenção, isso fala de um coração. O seu propósito passa por um preparo.
Se o preparo não fosse importante, João Batista não viria para preparar o caminho para o Senhor. Irmão, se até Jesus veio alguém para preparar o caminho, você está achando que você não vai precisar? Você é o lírio do campo. Ah não, eu nasci pronta. Você precisa passar por essa etapa. O preparo é importante. Toque na mão que está ao seu lado e fala, preste atenção, ela está falando com você. Quando Davi agora está diante de Saul, ele libera uma palavra dizendo o quê? Pode ficar tranquilo, eu vou destruir o Golias. Por quê, gente? Porque eu já matei um urso e um leão. O que é que ele está dizendo? Esse negócio de lutar, de proteção não é novo. Eu já fui preparado enquanto eu estava no pasto, cuidando das ovelhas do meu pai. Sabe como que Davi viveu um milagre de derrotar Golias? Sim ou não? O pai dele pediu para ele levar um lanche para os irmãos. E às vezes a gente está no caminho do propósito, aí fala, você varre ali. Não, varrer não, meu ministério é pastoral. Você fica no Kids hoje? Não, porque o meu é profético. Estou esperando a hora de profetizar no culto. Perceba, quem acha que é pequeno demais levar um lanche para os irmãos que estão na guerra, talvez nunca vai viver o milagre de vencer um Golias. O seu propósito passa por um preparo. E diante de Deus, na obra de Deus, no reino de Deus, nada é desperdiçado. Preste atenção. Nada é pequeno demais, nada é inútil. Deus valoriza cada etapa da sua vida. Deus te habilita para cada etapa da sua vida. Mas você não pode pular essas etapas do processo. Você não pode pular essas etapas do preparo. Amém, meus irmãos? Quantos estão entendendo isso nessa noite? E por último, o terceiro P, o terceiro estágio é o poder. Qual que é o primeiro mesmo? Segundo? E o terceiro? Ai, que lindo. Isso, nunca mais esqueça isso na sua vida. Guarde isso no seu coração. Palavra, preparo e poder. A Bíblia vai dizer que a Maria olhou para o anjo e falou, mas como se dará isso, se eu sou virgem? Olha o que o anjo respondeu. O Espírito Santo virá sobre você. O poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Preste atenção. A primeira manifestação da Trindade no Novo Testamento, o anjo está dizendo para ela, olha só Maria, o Espírito de Deus desce, o Pai envolve e o Filho é gerado. É a Trindade. E às vezes você está caminhando no seu caminho do propósito e você acha que você está sozinho. Mas não está não. Você não está sozinho. Por quê? O anjo está dizendo, Deus abraçará você. Esse é o significado desse termo original. Deus abraçará você. Tamara, eu não sei como começar essa caminhada. Eu estou aqui dizendo para você. E se eu soubesse o seu nome, eu diria o seu nome, o nome de cada um de vocês. Preste atenção. Marta, Deus abraçará você. Lucas, Deus abraçará você. Maria, Deus abraçará você. Mateus, Deus abraçará você. Joana, Deus abraçará você. Por quê? Porque aqueles que caminham no caminho do propósito nunca estarão abandonados por Deus. Significa que eu não vou me cansar? Que nada. De vez em quando você fala assim, socorro Deus. Mas o meu pastor costuma dizer que no caminho do propósito sempre tem uma tomada para você recarregar as baterias. No caminho do propósito sempre tem provisão divina. No caminho do propósito sempre tem uma palavra de cura. No caminho do propósito sempre tem uma conexão divina. Por quê? Porque depois de receber essa notícia que mudou não só a vida dela, mas a vida da humanidade, a Bíblia diz que ela foi lá na casa de Isabel. Quando ela chegou na casa de Isabel, que também estava gerando um filho há 6 meses, a Bíblia diz que o filho no ventre de Isabel saltou. Sabe o que significa? Que ao seu lado agora tem alguém que também está gerando um propósito.
O que é interessante é que todo mundo que está gerando um propósito, parece que um propósito reconhece o outro. É o que nós chamamos no carisma de conexão divina. Eu falei hoje de manhã que eu fico tão emocionada quando eu venho aqui, no carisma, na Lagoinha, no culto, e quando eu posso estar com o pastor Mateus, com a pastora Tainá. Por quê? Porque a Tainá era da minha turma. A gente saía da aula fazendo os comentários da aula. Você pegou aquela parte? Ela, não peguei não. Você pegou? Não peguei não. Você anota? Então vamos. E a gente ia subindo o morro. Eu consigo sentir o cheiro daquela rua enquanto eu falo com vocês. Eu me lembro da Tainá entrando no meu quarto. É difícil ser minha amiga, eu vou te expor. A Tainá entrando no meu quarto e falando: eu acho que eu vou embora. Por quê? Porque eu vou casar. Mas agora falta pouco. Ela, não, mas eu quero casar. Eu falei, mas eu também quero. E daí quando eu venho aqui agora, e agora a gente está comunicando, compartilhando, convidando outras pessoas, falando, é de verdade, não é merchan. Façam isso, porque isso mudou a nossa vida, isso mudou a nossa ótica, isso nos aproximou do propósito. Eu me sinto tão privilegiada, porque tantas e tantas vezes a gente teve que pegar na mão uma da outra e falar, não, você não vai desistir não, vou dar 2 tapas na sua cara, você vai ficar aqui, nós vamos terminar esse negócio. E a gente tem um estilo completamente diferente. Daí eu saí de uma matéria e falava, nó, Tainá, ela, você gostou? Não, mas não é possível. Sabe o que é isso? Uma conexão divina. Alguém que está aí do seu lado também está gerando um propósito. Ah, é diferente. Sim, é diferente. O que Deus tem para você é diferente do que Deus tem para o outro. Acontece que quando a gente se reúne em um culto como esse, em um encontro como esse, daí de repente alguém começa a dizer amém, o outro lá atrás diz aleluia, o outro lá atrás fala, se tem uma palavra, Senhor, eu quero receber, e aqui à frente alguém diz, eu recebo, essa palavra é para mim. Nós vamos enchendo o ambiente com essa manifestação. É um propósito reconhecendo o outro. É a reunião dos santos, daqueles que foram chamados. E sabe uma coisa? Você não faz ideia do que essa pessoa que está do seu lado passou para chegar aqui e sentar nessa cadeira do seu lado. Isso nos faz humanos. Nós percebemos que temos impossibilidades, mas nós avançamos apesar delas, porque temos uma palavra, porque estamos no caminho do preparo, e porque Deus prometeu liberar sobre nós poder. O Senhor está liberando sobre nós essa noite poder. Poder para avançar, poder para ver esse propósito se cumprir, poder para poder sair desse lugar de estagnação. Deus está liberando sobre nós poder para impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados, para liberar uma palavra e os demônios fugirem. Deus está liberando sobre nós poder. Amém, meus irmãos? Diga comigo, o meu propósito passa pela palavra, pelo preparo e pelo poder. Não se trata do quanto nós podemos fazer, se trata daquilo que Jesus fez por nós. Não se trata do quanto podemos corresponder, porque não há em nós habilidade nenhuma, capacidade nenhuma. Acontece que quando Jesus nos olha, Ele não nos vê como alguém que tem tantas impossibilidades e não pode cumprir. Por quê? Deus ama chamar os improváveis. Quantos improváveis a gente tem aqui essa noite? Aqui ó, 1, 2, 10, 20, 30. Parece que quando Deus olha para nós, Ele fala, nó. É Deus falando, meu Deus, é esse que eu vou chamar, é esse que eu vou gerar. Eu estou dizendo para você que o emprego que você está hoje não é por acaso. Deus tem um propósito para que você esteja lá. A igreja que você foi plantada tem um propósito. Não é por um acaso que você está lá. A família que você nasceu tem um propósito. Não é por um acaso que você está lá. E Deus nessa noite está dizendo, ei, eu já liberei uma palavra, caminhe sobre ela. Viva a altura da palavra que eu liberei sobre você. Pare de esperar os aplausos, o reconhecimento. Ninguém entendeu o que eu falei. Sabe de uma coisa? Tanto faz. A gente não precisa que os outros entendam, porque quem recebeu a palavra foi você. Nós precisamos aprender a correr a nossa carreira cristã sem aguardar a torcida do lado de fora. Se a gente tiver alguém, ótimo, mas se ninguém entender, Senhor, eu estou caminhando diante dessa palavra. Eu não sei o que virá nos próximos anos, mas eu recebi essa palavra e eu caminho sobre ela.
Esse é o desejo de Deus para nós essa noite. Amém, queridos? Se coloque de pé no seu lugar, por favor.